Oi, gente. Vou esperar o pessoal entrar. Olá. Vou esperar só um pouquinho, o pessoal tá entrando. Olá, boa noite. Estamos esperando só um pouquinho. Olá. Bom, gente, eu vou tirar aqui os comentários, tá? A gente vai dar início a mais uma live. Só lembrando, então, que é um conjunto de lives que a gente começou primeiro com um mini curso sobre o livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que tá lá no nosso canal do YouTube. Essa vai ser a nossa penúltima live desse semestre, então em julho a gente não vai ter live e a gente vai retomar em agosto, tá? Então hoje a gente vai ter uma live e na próxima live a gente vai falar sobre psicologia e as pesquisas e estudos que têm sido feitos sobre os homens, o impacto ou não dos estudos das masculinidades na psicologia no Brasil. Bom, o tema da nossa live hoje é Educação Formal, Mulheres e Dispositivos de Gênero, Desafios. Esse é um tema muito importante. Talvez das formas de intervenção cultural para se criar outras possibilidades de vir a ser na nossa cultura, talvez seja o mais importante de todos. Então, como eu sempre faço, uma espécie de uma pequena abertura, antes da gente chamar a nossa convidada mais do que especial, que é a professora Gina Vieira, eu vou retomar alguns dos temas que a gente tem debatido nas lives. Então, primeiro, lembrando que a palavra gênero, ela tem sido tomada em 3 acepções, em 3 sentidos diferentes na nossa cultura, que é a construção do masculino e do feminino, como um processo histórico e cultural e não como essência, que é o binarismo estratégico, que é o que a gente adota, o que eu tenho trabalhado, a questão da orientação sexual, que é a segunda acepção, e a terceira, as discussões sobre identidade de gênero, que são as questões trans. Um ponto importante é que a gente também trabalha com a ideia de gênero como performance, ou seja, os scripts, existem roteiros, gênero seria relacionado a esses roteiros que nos antecedem, que existem na nossa cultura e que, sobretudo em países sexistas, colocam, incitam performances muito diferentes para homens e para mulheres. Mas gênero não é apenas performance, gênero também é configuração de emocionalidades. Esse é um aspecto que eu considero muito importante, porque a cultura vai ter mecanismos muito finos, não só de interpelar essas performances, mas de fazer ou participar da configuração dessas emocionalidades, desses afetos. Isso se dá através do que a Teresa de Lauretis chama de tecnologias de gênero. A gente já teve live sobre isso também, que são produtos culturais que não apenas são sintoma dessa cultura e representam as diferenças de valores, de ideais de gênero, mas elas também têm o que a gente chama em filosofia de um caráter performativo, no sentido de que criam, reiteram, reforçam essas diferenças. Lembrando então que em culturas como a nossa, os caminhos de subjetivação são muito diferentes para os meninos e para as meninas, no tornar-se homem, tornar-se mulher. As meninas, elas se subjetivam no dispositivo amoroso e materno e os meninos no dispositivo da eficácia. O foco hoje da nossa entrevista vai ser mais relacionado às meninas, né? Mais a questão do não centramento, uma educação não centrada no dispositivo amoroso e no dispositivo materno. Mas obviamente que impacta também os meninos. Então, a pergunta que a gente vai se fazer na live de hoje é: em sociedades letradas como a nossa, qual é o papel da escola na reprodução do gênero e principalmente na sua transformação? É possível ter uma educação emancipadora, uma educação que proporcione caminhos diferentes de subjetivação? Para quem tem interesse nesse tema, eu indico os textos da Guacira Lopes Louro, que é uma autora importante no nosso país sobre essa temática. É importante também a gente problematizar o material didático. Infelizmente, né, a gente tinha andado bastante nos últimos anos nessas discussões, nesse governo
essas discussões não só foram esquecidas, como têm sido combatidas. Mas tanto o conteúdo explícito quanto o conteúdo implícito, talvez mais difícil ainda de serem problematizados. Então, para os professores que estão nos assistindo, quando você ministra o seu conteúdo, seja de que área for, você destaca a existência de autoras, porque quando a gente usa, por exemplo, o sobrenome, a tendência é a gente pensar sempre em autores homens. E isso é uma aprendizagem implícita fortíssima de que lugares nós mulheres podemos ocupar. Quando a gente estuda história, por exemplo, esse é um tema que a gente vai discutir numa live no semestre que vem. Quando vocês ensinam história, vocês só mostram sociedades onde a hierarquia de gênero era marcada pelos homens acima e as mulheres subjugadas? Ou vocês mostram outras formas de organização social que já existiram, inclusive ainda algumas existem, onde essa distribuição é diferente, onde as mulheres tinham propriedade, as mulheres tinham poder, tinham uma importância social? Isso me lembra um pouco a ideia da Judith Butler, quando ela diz que o passado, a história, é uma projeção do presente para justificar o presente. Então, a gente precisa pensar em histórias possíveis. E esse vai ser o tema, como eu falei de uma live no próximo semestre, a gente vai trazer uma professora da história que está escrevendo um livro bem bacana sobre esse tema. E, por fim, o conteúdo também do ensino informal. Então, ainda se divide em filas, atenção e espaço de fala que é dado para meninos e meninas, tudo isso é importante, tá? Então, o tema de hoje vai ser a educação e a gente vai trazer um projeto que tem sido realizado aqui em Brasília. A inventora, a coordenadora é a maravilhosa Gina Vieira, professora Gina Vieira, e ela vai compartilhar com a gente o que ela tem feito. Vou chamar agora ela para a live. Vamos ver aqui. Ela já tá aqui, peraí. Gente, a Gina é professora, tem 3 especializações e ela é mestranda do Instituto de Letras da nossa Universidade de Brasília. Acho que ela tá entrando aí. Vamos ver. Pronto, tá conectando. Ei, Gina! Oi, maravilhosa! Querida, que saudade de você! Como é que você tá? Estamos indo, né? Estamos sobrevivendo aí essa loucura dessa pandemia. Estamos indo bem. Deixa eu abaixar o som do meu computador aqui para não ficar ouvindo as notificações. Tá bom. E você, como é que você tá? Ai, menina, aguentando também, né? Tá difícil. Pandemia e pandemônio tá over, né? Ó, deixa eu te falar Exatamente. uma coisa. Eu queria que você começasse contando como é que surgiu a ideia do projeto. Foi a partir do quê? Ah, perfeito. Então, estou vendo que a gente está com 170 pessoas aqui nos acompanhando, né? É um prazer receber esse convite da Valesca, que se tornou uma amiga, que também é minha professora, minha eterna professora, né? E o projeto começou, Valesca, e na verdade eu digo que o projeto começou quando eu comecei a me ressignificar como professora. Quando eu comecei a me incomodar com essa escola que é tão colonizadora, né? Uma escola que reproduz a cultura e tem dificuldade de mudá-la. Então, nessa perspectiva de me ressignificar como professora, eu fui prestar atenção, eu li vários teóricos, né, que me ajudaram a me ressignificar, mas eu entendi que eu precisava ouvir os alunos. E ouvindo os meus alunos, eu percebi que eles falavam muito de redes sociais, isso foi em 2003. Então, de lá para cá, eu incorporei as redes sociais como uma ferramenta pedagógica para me aproximar dos meus alunos, para saber que conteúdos eles acessavam, eles postavam. E aí, quando veio o Facebook, todo adolescente virou cineasta e documentarista, né? Eles gravavam vídeos e postavam. E aí eu me deparei com um vídeo de uma menina, que era uma aluna muito querida, de 13 anos, que estava no 6º ano na época, e o vídeo me deixou muito chocada, porque era um vídeo onde ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada, a música que ela escolheu era terrível, porque desqualificava as mulheres, ela botou uma roupa que expunha o corpo dela, ela escolheu uma performance muito sensual, e o que mais me chocou, o vídeo teve muitas visualizações e muitos comentários ofensivos.
e ela não enxergava como aquilo era desrespeitoso com ela, né? Então, eu fiquei muito intrigada, tanto em relação ao fato de que ela se expunha à abordagem de um pedófilo, ao risco de que a imagem dela pudesse ser levada para um site de pornografia, de pedofilia, como também eu fiquei me perguntando se aquela menina tinha tido a oportunidade de refletir sobre aquele comportamento que ela estava reproduzindo. E aí o projeto começou. Quais Pode eram, só falar. antes de você terminar, mas quais eram os conteúdos ofensivos? Assim, dá uma ideia pra gente. Tipo Ah, o quê? então, coisas do tipo, ah, gostosa, te pegava fácil. Ah, Objetificação essa sexual. isso, Tá. tipo, ah, que piriguete gostosa, coisas desse gênero, né? E aí, na verdade, ao invés de se sentir ofendida, ela passou a gravar outros vídeos. Então, eu percebi que isso, em alguma medida, a nutria e a alimentava. Na época, eu tenho que confessar, e acho importante dizer isso, Valesca, que eu não tinha tanta profundidade em relação ao tema de gênero como eu tenho hoje, né? Porque a gente tem que lembrar que consciência de gênero, como você sempre fala, não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. Então, eu não tinha compreensão, por exemplo, sobre a questão das tecnologias de gênero, mas eu sabia que a nossa cultura só apresenta para nós mulheres modelos de mulheres objetificadas. Então, por exemplo, eu fui visitar as referências femininas da minha infância e eu cheguei a Chacretes, a Gretchen, né? A loira e a morena do Tchan. Então, num primeiro momento, eu pensei, gente, o que que tem como referência para essas meninas na nossa cultura? Por que que eu, por exemplo, não fui por esse caminho? Porque eu lembro que as minhas referências mais fortes eram as mais próximas, as minhas professoras, as minhas mães, as minhas tias. Mas, de um modo geral, na nossa cultura, o modelo de conduta que é apresentado para as meninas exaustivamente é esse modelo da mulher objetificada. Então, o projeto veio a partir do entendimento de que, se as meninas e os meninos estão se inspirando nesses modelos, que tal se a gente apresentar mulheres que têm uma performance completamente diferente dessa, totalmente fora dessa lógica de que a gente tem que ser reduzida a objeto sexual. Não, maravilhoso. E como é que funciona o projeto? Eu queria que você falasse um pouco. Como é que ele funciona? Qual a faixa etária com que você trabalha? Qual é o método? Ah, maravilha. O projeto, primeiro eu tenho que dizer que eu sou professora de língua portuguesa, sou apaixonada por literatura e por escrita autoral. Então, ele é, antes de tudo, um projeto de leitura e escrita. E aí, o que que eu fiz? Eu selecionei obras escritas por mulheres, porque também me incomoda muito que a gente leia mulheres muito pouco na escola, mulheres negras menos ainda. E aí, eu propus que eles lessem 6 obras, duas escritas por meninas com idades similares às deles, a Anne Frank e a Malala. E propus que eles lessem 4 obras de escritoras negras. Quarto de Despejo, que está até aqui do lado, esse aqui, da Carolina Maria de Jesus, e 3 obras de uma escritora daqui de Brasília, Cristiane Sobral. Depois, eu escolhi mulheres que eu imaginei que pudessem ser fonte de muita inspiração para elas, então escolhi 10 mulheres, e aí eu fiz um time diversificado, mulheres jovens como Anne Frank, idosas como Cora Coralina, mulheres negras como Rosa Parks, mulheres brancas como Zilda Arnes, grandes nomes da academia como Nis da Silveira, mulheres quase sem escolaridade como Carolina Maria de Jesus, nessa perspectiva de dizer para elas: seja você quem você for, você pode ser protagonista da sua história, você pode ser uma mulher inspiradora, você pode ter um projeto de vida que é seu, né? Porque todas essas mulheres que eu apresentei, elas tinham projetos e legados que não estavam relacionados ao corpo, à estética, à beleza, a casamento, à maternidade. Eram projetos próprios delas, né? Projetos que as moviam. E na última etapa do projeto, eu provoquei os meninos e as meninas com a seguinte pergunta: ó, vocês conheceram mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil. Agora eu quero que vocês pensem nas mulheres inspiradoras da vida de vocês. Porque também começou a me incomodar, Valesca, que aquelas mulheres que eu estava apresentando eram mulheres incríveis, mas algumas delas tinham uma situação de privilégio social, né?
Então, a Nise da Silveira, que é fantástica, é a primeira mulher a fazer medicina no Brasil, ela era filha de um médico. Então, eu também queria que as meninas entendessem que ser uma mulher inspiradora não é só ter uma grande carreira que recebe projeção internacional. Eu queria que elas entendessem que nós, que não somos celebridades nem nada, a gente pode ser protagonista da nossa história. E aí a ideia era que eles escolhessem uma mulher inspiradora, com quem eles tivessem vínculo afetivo, entrevistassem essas mulheres e contassem a história delas e dissessem o que as torna inspiradoras. E essa foi a etapa mais surpreendente do projeto, porque quando eu comecei eu achei que ia trabalhar leitura, escrita, morfologia, aspectos morfossintáticos do texto, e foi uma surpresa. Primeiro porque quando a gente começou o trabalho, eu percebi que os estudantes, embora reverenciassem as mães e as avós, né, eles me diziam assim: nossa, professora, agora que você apresentou essas mulheres incríveis, eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para minha mãe, para minha avó. Mas quando eu perguntava detalhes como onde é que sua avó nasceu, como é que sua avó conheceu o seu pai, eles não sabiam, havia lacunas, então eu tive que preparar uma metodologia para que eles sanassem essas lacunas. E aí, depois das entrevistas, eles voltavam assim, com o peito estufado, o olho brilhando, e me dizendo assim: nossa, professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que ela, lá no sertão, lá no Maranhão, ela foi obrigada a abandonar a escola para ajudar no sustento da família e trabalhou como quebradeira de coco. O outro me contava: professor, eu descobri que a minha bisavó ficou viúva com 10 filhos para criar e trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura. O outro me falava: professor, eu descobri que a minha avó sofreu um abuso do padrasto, um abuso sexual. Ela falou para a família, ninguém acreditou nela e ela ainda foi expulsa de casa. Depois disso tudo, a minha avó se tornou uma pessoa que acolhe crianças e quem precisa de ajuda, ela não ficou ressentida. Enfim, eles tiveram a possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre essas mulheres e a gente transformou as histórias que eles escreveram. Foram estudantes, Valesca, do 9º ano do ensino fundamental, no Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia. Esse projeto foi desenvolvido em 2014 com 5 turmas do ensino fundamental, do 9º ano, e hoje, né, depois que o projeto foi desenvolvido, felizmente a gente recebeu. Bota só Oi, o livro fala. perto para as pessoas poderem, porque ficou longe, não deu para ver. Chega mais o Ah, livro. tá Aí, aqui. isso. Então tem escrito Deu aí para mulheres. ver, gente? Deu para ver. Então, Isso. Esse livro tá mulheres inspiradas. disponível para download? Então, ele tá esgotado, mas a gente vai fazer o e-book, tá? Eu aviso lá na minha página e peço para você avisar na sua. Tá E aí, bom. uma coisa que eu quero dizer, Valesca, sobre o livro, é, é como foi transformador para esses estudantes conhecerem a história dessas mulheres e como foi transformador para essas mulheres. Porque eles me falavam assim: professora, quando eu cheguei com a carta e dei para minha mãe, dizendo que ela era a mulher inspiradora da minha vida, a minha mãe leu a carta e falou assim: mas eu sou inspiradora? Porque a gente também tem que refletir sobre o impacto de uma cultura que só celebra uma determinada performance e as mulheres enquadradas num determinado padrão estético. Essa mulher periférica, trabalhadora doméstica, diarista, né? Ela tem dificuldade de reconhecer a força e a potência dela, justamente porque a gente tem uma cultura que valoriza as mulheres objetificadas, né? Então foi muito legal, depois do projeto, receber o depoimento de mulheres que me disseram assim: agora que eu reavaliei a minha vida, eu sei, eu sou uma mulher inspiradora, né? Então, para elas contar essa história para os filhos, teve um efeito de ajudá-las a ressignificar as suas experiências. E hoje o projeto, depois de receber 13 prêmios, sendo 2 internacionais, ele se tornou política pública no Distrito Federal, está presente em 40 escolas e também unidades de ensino em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Maravilhosa. Posso falar uma coisa? É interessante, assim, pensando na questão dos dispositivos, e aí eu estou fazendo uma análise fora, né? De como é que essa menina, o empoderamento que ela tinha dentro da prateleira era a autoobjetificação, que é o que muitas vezes sobra para as mulheres.
e o quanto que o seu projeto trouxe outras possibilidades de vir a ser. Como é que a gente pode se empoderar fora dessa prateleira? Até me arrepio aqui falando. E como é que tem uma transformação do olhar dessas meninas, dos meninos também, e que leva a uma transformação na própria família, porque muitas mulheres não estavam acostumadas a serem vistas com essa outra ótica, né? Então é muito subversivo. E assim, ó, você é uma mulher inspiradora. Com certeza para todas nós. Obrigada, Valesca. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Fala um pouquinho como é que é a formação com os professores, como é que é o curso, assim, aqui no DF, tá? E também você já falou que já tem no Mato Grosso, porque eu tô pensando que talvez depois dessa live muita gente vai querer levar para os estados. Tem muita gente aqui da área do judiciário, da educação, mas como é que é a formação? E depois também eu queria que você comentasse, Gina, como é que foi o impacto para os professores e professoras que participaram e para os alunos, que feedback depois os alunos te deram? Ah, legal. Então vamos lá, por parte. Primeiro, como que é a formação? Tem que ser uma formação, digamos assim, multidisciplinar, no sentido de que a gente vai abordar questões muito pedagógicas do ponto de vista metodológico, porque não adianta, Valesca, fazer um projeto com essa perspectiva de gênero e de raça a partir de metodologias conservadoras e tradicionais. Então é importante dizer que o projeto Mulheres Inspiradoras, ele é, antes de tudo, um projeto que transgride o paradigma da educação bancária, que é o paradigma hegemônico. Então, na formação, a gente discute com os professores e as professoras como é que a gente pode construir uma escola que apresente metodologias em que o estudante seja sujeito, onde a aprendizagem seja ativa. Então, foi um projeto que a gente não trabalhou com aula expositiva, repetitiva, foi um projeto com muita roda de conversa, rodas de leitura, bate-papo, produção de audiovisual, textos autorais, muita leitura crítica, diferentes gêneros. Então, o primeiro ponto é ajudar os professores a compreenderem que o grande guarda-chuva do projeto Mulheres Inspiradoras é uma proposta de ressignificação do espaço escolar. É uma tentativa de subverter essa cultura escolar tradicional. Além disso, ele é uma formação que ajuda os professores e professoras a pensar em questões de gênero. Inclusive, em 2017, na primeira formação, a gente utilizou os seus vídeos, né, os seus 3 vídeos de saúde mental e gênero, e foram decisivos, porque as professoras assistiam os vídeos, e quando a gente ia para a formação, elas diziam assim: eu não tinha ideia de quantas violências eu tinha sofrido na vida, né? A gente percebeu, Valesca, que para as professoras e professores realmente se engajarem num projeto que propõe uma reflexão mais aprofundada sobre as questões de gênero, a gente precisa fazer com que eles revisitem as suas próprias histórias, eles repensem... Portal, né? Exatamente, a metáfora que você usa, que só vai discutir gênero quem atravessou o portal. Então, na formação, a gente também tem momentos reflexivos, onde as professoras e os professores podem repensar a sua biografia e entender como é que essas tecnologias de gênero e esses dispositivos foram impactando a minha trajetória, né? Também na formação a gente tem um recorte racial, porque nós temos um compromisso muito grande no projeto Mulheres Inspiradoras com a narrativa de mulheres negras, com a biografia de mulheres negras, porque a gente compreende que se as mulheres, de um modo geral, são objetificadas, as mulheres negras, mais do que isso, são desumanizadas, né? Então, também é um projeto que tem um compromisso muito grande com a promoção da igualdade étnico-racial e de gênero. E aí a outra pergunta que você fez foi sobre o efeito do projeto nos meninos e nas meninas. Isso. Gente, é impressionante, porque vou ter que confessar uma coisa aqui. Todas as vezes que eu vou trabalhar, Valesca, eu faço um levantamento dos saberes prévios dos alunos. E nesse levantamento eu percebi que os estudantes tinham representações muito estigmatizadas do feminismo.
e que se eu usasse a palavra feminismo em sala de aula, eu ia perder a interlocução com eles. Então, em nenhum momento eu anunciei que era um projeto feminista e de gênero. Eu disse que era um projeto de leitura e escrita, como de fato ele é, né? Um projeto de letramento crítico e de valorização da biografia de mulheres. Então, eles mergulharam no projeto, principalmente porque eles foram acionados como sujeitos. E eu lembro, nunca vou esquecer da fala de um aluno meu, que hoje está na universidade. Ele ficou perplexo e falou assim: professora, aonde estavam essas mulheres que a gente não ouve falar delas? Então, assim como essa representação da mulher objetificada tem um efeito na identidade das meninas, no sentido de que elas são obrigadas a só enxergar isso no horizonte de possibilidades identitárias, isso tem um efeito também na identidade dos meninos, porque eles olham para as mulheres desse lugar reduzido, de que elas são só objeto. Então, eu lembro, por exemplo, que quando eles estudaram a biografia da Irena Zendler, a Irena Zendler e a Carolina Maria de Jesus foram as que mais impactaram. Eles ficaram chocados e falavam: como assim a gente não fica sabendo dessas histórias, né? E as meninas sentiam um desconforto, assim. Eu acho que é um movimento de tomada de consciência. E algumas diziam para mim: professor, eu também quero ser uma mulher que carregue uma grande história. Então, eu lembro, por exemplo, de uma pesquisadora que contou para a gente que numa das escolas onde o projeto estava sendo desenvolvido, ela descobriu que as meninas foram tão incomodadas com essa coisa de ter um projeto, de estudar, de buscar outras alternativas, que elas foram atrás de escolas mais distantes da casa delas, porque elas começaram a entender que elas tinham que buscar outras possibilidades e outras alternativas. E aí, claro, teve também resistência, né? A gente tem que falar que trabalhar com a questão de gênero na sala de aula e na escola é um desafio. Então, eu tinha alunos, meninos, que falavam assim: professora, mas por que não tem homens inspiradores? Por que só mulheres inspiradoras? E era ótimo, né? Porque era um momento em que eu dizia para eles: abre aí o seu livro de história e procura saber quantas histórias de mulheres estão sendo contadas. As histórias dos homens são contadas há milênios, há séculos. A gente precisa resgatar a história das mulheres. Então, eu senti que isso foi mexendo tão profundamente que eu lembro, por exemplo, que no dia do seminário da Maria da Penha, eu nunca vou esquecer do olhar perplexo de um aluno meu que falou assim para mim: professora, porque a gente discutiu os índices de violência, a história da Maria da Penha, e ele falou: por que que os homens são tão cruéis com as mulheres, né? Então, foi interessante perceber, Valesca, que a escola, a gente tem que dizer isso, as pessoas dizem que a escola não trabalha gênero. E a escola trabalha gênero o tempo todo, só que ela trabalha numa perspectiva enviesada de negar a discussão sobre isso para endossar as narrativas hegemônicas, para endossar os dispositivos. E aí, quando você leva para a escola uma possibilidade de diálogo, isso causa realmente um despertar. Eu lembro de uma aluna que falou assim para mim: professora, eu vou ser sincera, eu nunca nem tinha parado para pensar sobre todas essas violências que nós mulheres temos que aguentar. Então, a escola é um espaço muito potente para a gente colocar em questão essa cultura machista, patriarcal, sexista, né? Deixa eu comentar uma coisa, Gina. Eu acho que você trouxe uma reflexão maravilhosa. Quer dizer, a escola, ela trabalha gênero da pior forma. Que é exatamente não problematizando, reproduzindo, legitimando, né, essas diferenças. E eu acho que o projeto tem uma coisa que é maravilhosa, que é devolver a capacidade de sonhar. Sonhar é sair do é assim, porque com a minha avó foi assim, com a minha mãe foi assim, para opa, é possível outras alternativas. Eu acho lindo quando você conta, me arrepio aqui, eu converso com a gente e me arrepio. Então, assim, quando você conta a história das meninas que disseram: eu quero estudar literatura, eu quero ser poetisa, eu quero... Os livros da Cristiane Sobral também, quem não conhece, leiam, que são revolucionários, é muito legal. Então, assim, eu acho que devolver ou abrir a capacidade de sonhar é uma coisa muito revolucionária, né? Exatamente, Valesca, porque eu acho que a gente só deseja o que a gente conhece. Sim. Então, por que que as meninas desejam tanto ser escolhidas para casar? Por que que nós, mulheres, desejamos tanto?
Porque nós somos colonizadas, digamos assim, desde que a gente nasce, para só enxergar isso como possibilidade. E aí eu vou ter que contar uma história que é um pouco triste, mas que é verdadeira, que é a seguinte. Eu, como menina negra, como mulher negra, isso é tão complicado de falar, né? Mas precisa ser dito. Eu era aquela menina a quem ninguém queria namorar, porque eu nunca fui a mais bonita. Hoje, claro que eu me acho maravilhosa, né? Mas na E é. adolescência, obrigada, a gente se acha muito feia. E é maluco dizer isso, mas hoje eu enxergo como isso foi um elemento de proteção para mim. Porque como não se apresentava para mim a possibilidade de um casamento, né? Eu via as minhas amigas brancas, loiras, lindas, com corpaço. Eu era muito franzina, desnutrida, né? Tinha um corpinho de menino. Então, eu senti o seguinte, gente, eu vou colocar toda a minha energia nos estudos, porque é onde eu vou poder me realizar. E eu sinto que foi uma proteção, porque parte da cultura é também fazer as mulheres colocarem um foco exagerado nessa coisa da estética, nessa coisa da beleza, nessa coisa de ser escolhida. A gente vê mulheres gastando um tempo descomunal, malhando igual umas loucas para caber dentro de um padrão estético. Então eu sinto que se a gente educar as meninas para elas colocarem um foco em outras coisas, e aí eu tenho que dizer também que quando você diz assim, a questão de anunciar outras possibilidades possíveis, né? Eu venho de uma geração de mulheres negras que eram trabalhadoras domésticas. Minha bisavó era lavradora, trabalhava em terras alheias para conseguir ter o que comer. Minha mãe também era lavradora. Quando ela migrou para a cidade, ela se tornou trabalhadora doméstica. E o que anunciou para mim uma outra possibilidade? Ter tido uma professora negra. Então, na minha comunidade, as mulheres negras que eu conhecia eram babás, trabalhadoras domésticas, diaristas, profissões muito dignas. Mas a minha mãe falava assim: minha filha, eu não saí da roça para você seguir o meu destino. Eu saí da roça para você ter uma vida melhor. Então, essa questão da inspiração é importante por isso. Quando eu encontrei a professora Creuza, aos 8 anos de idade, aquela mulher negra anunciou para mim um lugar possível. Eu posso ir para esse lugar, né? Então, discutir essas representações estereotipadas que, por exemplo, reduzem as meninas negras à condição de babás, trabalhadoras domésticas, diaristas, ou colocam foco exagerado na questão do corpo, né? Principalmente das meninas negras que são objetificadas desde cedo, que são levadas para o casamento precoce, que engravidam precocemente. Discutir tudo isso na escola tem uma potência incrível, porque é como você falou, a gente problematiza o que está estabelecido e a gente anuncia outras possibilidades, né? Sim, não, maravilhoso. Gina, foi ótimo, adorei. Deixa eu te falar uma Uai, já está coisa. terminando. Não está terminando não, né? Não, ainda temos uns minutos. Faça, por Tá. favor, a propaganda do site do projeto. Como é que a pessoa pode entrar em contato com você, acompanhar seu trabalho? Então, ó, a gente está aqui com 240 pessoas nos acompanhando. Eu espero que haja muitos professores, né, acompanhando a gente. E eu quero pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, @professora Gina Vieira. Me sigam também na página do Facebook Mulheres Inspiradoras, Projeto Mulheres Inspiradoras. Quem quiser conhecer o projeto, a metodologia, os instrumentos didáticos, quiser conhecer as histórias que foram escritas pelos alunos, a gente tem tudo isso sistematizado no portfólio e é inclusive uma possibilidade de como, que eu acho que um desafio que os professores têm, Valesca, eu ouço muito isso, eu quero trabalhar com projeto, eu quero discutir gênero, eu quero falar sobre violência contra a mulher, mas eu estou preocupado com conteúdo. E no projeto Mulheres Inspiradoras, a gente tem um compromisso seríssimo com o conteúdo, porque eu compreendo que o mecanismo mais efetivo de fortalecimento da identidade das meninas é uma educação de qualidade. Então, não é à toa que o projeto tem um compromisso muito grande com leitura e escrita. Porque as meninas precisam ampliar o repertório de leitura, desenvolver as competências de escrita, para que elas possam
vislumbrar outras possibilidades. Então, quem tiver interesse de conhecer como é que eu abordo a questão da valorização da mulher numa perspectiva transversal, sem abandonar o conteúdo, sem negligenciar o currículo, entre em contato comigo, eu mando sequências didáticas, relato, instrumentos didáticos, o que vocês quiserem. E aí eu tenho que destacar também, Valesca, que muita gente tem, nessa conjuntura política de fascismo, muita gente tem medo de abordar esse tema em sala de aula, né? É claro que a gente tem que ser estrategista, né? A gente vai abordar, a gente vai fazer a resistência, mas tem que lembrar que todas as nossas normativas nos autorizam. Da Constituição Federal, a LDB, passando pelas diretrizes nacionais de educação e direitos humanos, chegando aqui a lei distrital, foi criada uma lei distrital que determina que as escolas desenvolvam projetos de combate ao machismo. Nós temos total amparo, respaldo legal para fazer isso. E mais do que respaldo legal, a gente tem respaldo social. Porque a Valesca sempre destaca, né, que o Brasil é o 5º país no mundo em casamentos infantis. O que a gente chama de casamento infantil, na verdade, é pedofilia. É parte de uma cultura que educa os homens para olhar para as mulheres como objetos, educa os homens para uma não renúncia sexual, ao ponto desses homens se envolverem com adolescentes e com crianças que muitas vezes não têm condições de pensar sobre o que isso representa. Além disso, eu queria destacar aqui, Valesca, o relatório do UNFPA, que fez um estudo com meninas do mundo inteiro e descobriu que na maioria dos países do mundo, quando uma criança, uma menina, completa 10 anos de idade, ela deixa de ser vista como pessoa e passa a ser vista como objeto a ser explorado. Isso é parte do processo de desumanização e de objetificação das meninas. Então, quando uma menina completa 10 anos de idade, a família olha para ela como alguém que vai fazer trabalho doméstico, que vai fazer trabalho infantil, que vai ser dada em casamento. Então, nós, educadores, que temos compromisso com uma educação em e para os direitos humanos, a gente deve olhar para a questão de fortalecer a identidade das meninas como um compromisso inegociável para a produção de uma educação de qualidade, uma educação que seja capaz de mudar a sociedade, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que nos Objetivos Sustentáveis da ONU, a Agenda 2030, existem 2 objetivos que dialogam: educação e promoção da igualdade entre homens e mulheres. Se a gente quiser um mundo melhor, mais justo, mais bonito, menos desigual, a gente precisa prestar atenção na educação que a gente está dando para as meninas. Então, dessas 226 pessoas que estão nos seguindo aqui, eu e Valesca que já estamos nessa luta, a Valesca na educação superior, fazendo um trabalho lindo, produzindo teorias consistentes, importantes, democratizando, né? Porque a Valesca tem uma coisa muito bonita que é pegar todo o conhecimento que ela construiu, que é resultado de quase 3 décadas de pesquisa, e jogar para o mundo. E eu aqui na educação básica, então todos vocês que estão aí com a gente, venham com a gente firmar esse compromisso por uma educação transgressiva, uma educação libertadora, que anuncie para as nossas meninas outras possibilidades identitárias, para que elas não se submetam a relações abusivas, sofram violências e tenham vidas precarizadas em função disso. Não se centre, né, na questão de ser escolhida, do amor e da maternidade. Mas, isso. Tem uma coisa, a gente está caminhando já para o fim, mas tem uma coisa também que eu acho que seria interessante você comentar, que é o seguinte: a gente tem pessoas assistindo essa live de outros países, de estados, às vezes, onde vai ser mais difícil talvez o projeto chegar. O que você acha? Eu acho que é possível, mas eu quero ouvir a tua opinião. Como é que os professores podem se apropriar também dessa prática, dessa ideia das mulheres inspiradoras e começar a subverter a sua disciplina? Porque eu acho que dá para aplicar em qualquer conteúdo, como você falou, em qualquer disciplina, de história, de matemática. Essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2 é como é que os pais que estão nos assistindo, os pais, as mães, poderiam trazer essa ideia das mulheres inspiradoras para dentro de casa? Ai, genial, só pergunta boa. Então, primeiro, como subverter o seu próprio componente curricular? Gente, as mulheres estão em absolutamente tudo, né? As mulheres nas áreas exatas, na matemática, na tecnologia.
Na verdade, elas só não aparecem em tudo porque há um esforço dessa cultura patriarcal para apagar as mulheres e para invisibilizar. Então, eu acho, Valesca, que o ponto central é professores e professoras buscarem qualificação. Quando eu fui trabalhar o projeto Mulheres Inspiradoras em 2014, eu não conhecia as biografias que eu apresentei para os meus alunos. Eu tive que fazer um trabalho de pesquisa, porque a gente tem que dizer que o nosso currículo é machista. Sim. O nosso currículo privilegia narrativas de homens brancos, privilegia narrativas eurocentradas. Então, a gente tem que ter uma relação insubmissa com o currículo. Quando eu, por exemplo, levei livros de autoria de mulheres negras para a escola, eu estava subvertendo esse currículo. Mas o que eu consegui de engajamento dos estudantes é impressionante. Na minha pesquisa de mestrado, por exemplo, a metáfora que mais aparece nas representações dos estudantes é a metáfora do espelho. As meninas dizem assim, lendo o livro da Cristiane Sobral, eu me vi. Porque a Cristiane Sobral apresenta uma mulher negra empoderada, né? Empino meu black, né? Sou negra fujona, recuso diariamente o espelho que tenta me massacrar por dentro, que tenta me iludir com suas mentiras brancas. Sou preta fujona, preparada para enfrentar o sistema, empino meu black sem problema. Então as meninas disseram, professora, quando eu li isso, eu senti uma força, uma coragem, né? Então a gente precisa ter a coragem de levar para o espaço escolar o que dialoga com a identidade das meninas, dos nossos estudantes negros, periféricos, porque o nosso currículo, como eu disse, ainda é muito eurocentrado. Então eu sugiro que os professores se qualifiquem, professoras e professoras, pesquisem sobre o tema, procurem mulheres da literatura. A professora Bruna Lucena está promovendo um curso incrível para valorizar mulheres na literatura, literatura produzida por mulheres negras, né? E aí, pensando na segunda pergunta, como levar a questão das mulheres inspiradoras para casa? Nossa, que pergunta preciosa, Valesca, porque o processo de desumanização das meninas, ele acontece dentro de casa também, né? Quando você tem uma família conservadora, tradicional, que impõe às meninas fazer o trabalho doméstico, quando os meninos são liberados. Muitas vezes essa menina tem prejuízos pedagógicos porque ela gasta muito tempo no trabalho doméstico, no cuidado com os irmãos, e por isso tem um rendimento menor na escola. Ao longo da minha vida profissional, eu vi muitas meninas que não suportaram os abusos em casa. E eu tive uma menina que eu nunca esqueci, gente. Ela casou aos 11 anos de idade. Ela falou para mim, professora, eu saí de casa para fugir dos abusos que eu sofria. É claro que ela parou de sofrer abuso do pai e foi sofrer abuso do marido, né? Então é importante que as famílias entendam que fortalecer a identidade das meninas significa estimular a autonomia delas, autonomia financeira, inclusive. Eu gosto muito de uma fala da Chimamanda que ela diz o seguinte: quando nós educamos as meninas nessa lógica, né, do dispositivo materno, do dispositivo amoroso, essa lógica de produzir subalternidade, subserviência nas meninas, nós estamos formando meninas para serem presas fáceis dos abusadores. Porque a gente educa as meninas para acharem que elas estão incompletas, que elas precisam de um homem para casar, para ter validade como pessoa. E isso é terrível para a identidade dessas meninas. Então, essa discussão tem que acontecer na escola, mas é importante que ela aconteça em casa também, né? Que os pais e as mães prestem atenção na educação que estão proporcionando para suas filhas, porque, de fato, o que a família faz com uma menina pode ter um impacto muito grande no processo de subjetivação dela. Gina, foi maravilhoso. Você quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Quero, com certeza. Lembrando que a gente está nesse contexto de pandemia, né, Valesca? A gente não vai fugir do tema. Eu queria dizer o seguinte: eu estou desde o dia 17 de abril conversando com professores e professoras sobre educação no contexto da pandemia, e todas as vezes que eu dou a minha videoconferência, eu peço para as pessoas prestarem atenção na questão de gênero. Nesse contexto da pandemia, as mulheres estão em situação ainda mais vulnerável. As mulheres e as meninas. Hoje eu vi, por exemplo, um dado que no Acre houve um aumento de 300% nos casos de violência contra a mulher, porque a casa é o ambiente onde a mulher
corre mais risco de vida. É absurdo isso, né? Mas é um dado característico da cultura brasileira. Então, dizer que quem é educador que está aqui acompanhando a gente não deve abrir mão do papel da escola como parte das redes de proteção das crianças, dos adolescentes. É importante que a gente se mantenha em interlocução com as famílias para saber como é que estão as meninas e os meninos nesse contexto, porque a gente tem a obrigação de denunciar qualquer situação de violação de direitos ao Conselho Tutelar, à Delegacia da Criança e do Adolescente, e também prestar atenção que muitas famílias são monoparentais, as mulheres estão sobrecarregadas, cuidando dos filhos, da casa, trabalhando fora, e a escola tem que ter a sensibilidade de, nesse momento, não se transformar em parte do problema. Então, mandar um volume exagerado de tarefas para as crianças fazerem em casa, isso pode gerar sobrecarga nas mães. A gente precisa ter esse olhar humanizado, porque a gente quer sair dessa pandemia inteiros, né? E aí é fundamental que a gente olhe para as mulheres, inclusive para as professoras aqui no Distrito Federal. 80% da categoria dos profissionais da educação é formada por mulheres que nesse momento certamente estão sobrecarregadas com trabalho doméstico, com cuidado com os filhos, com cuidado com a sogra doente, com a mãe doente. Então que em todos os momentos a gente renove o nosso compromisso de promover uma cultura onde nenhuma mulher seja violada, porque a gente tem claro, né, que um mundo bom para as mulheres e para as meninas é um mundo bom para todo mundo, né? Gina, foi ótimo. Eu adorei, quero te agradecer demais, querido. O abraço e o beijo vem depois que acabar essa pandemia. Foi Isso, muito imagina, legal. eu que agradeço. Eu que agradeço, Valesca. Quero fazer aqui, gente, um agradecimento público à minha professora, porque ela vai ser eternamente a minha professora. Foi minha professora no mestrado, em 2018, no primeiro semestre. E o encontro com a Valesca foi um marco na minha vida, porque me deu a oportunidade de pensar as questões de gênero numa perspectiva mais profunda. Quem puder ler o livro, aí eu vou ter que dar a dica também, né? O livro da Valesca maravilhoso. Veja os vídeos lá sobre saúde mental, gêneros e dispositivos. E claro, quem está aqui já está acompanhando as suas lives, né? Há bastante tempo, já sabe o conteúdo maravilhoso que você tem veiculado. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. São, eu não tô, de 218 pessoas, é um número recorde no horário desse, né? Obrigada, gente. Me segue lá. @professora Gina Vieira. Faltou dizer que a gente se conheceu na gravação do TED. Foi no TEDx. Ah, é verdade. Foi lá que a gente se conheceu e a gente deve isso ao grupo que fez o TEDx, que para mim também foi assim um presente da vida, viu, Gina? Te admiro demais. Sempre te cito e acho que você é o tipo de mulher que transforma o mundo. Então, gente, querida, eu agradeço. não, muito carinho. Você sabe que é recíproca essa admiração. Vamos rasgar muita Obrigada. seda aqui. Gente, então, para quem ficou com a gente até agora, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que gostaram. A gente se vê na live da semana que vem, que vai ser sobre a psicologia e os estudos e pesquisas que a psicologia tem desenvolvido sobre os homens, se há ou não há impacto dos estudos das masculinidades na psicologia no Brasil. É um tema super legal e a gente vai receber o Daniel Barral, que foi meu aluno de mestrado, baiano, e vai estar aqui com a gente para problematizar. E vocês vão ver como, às vezes, a psicologia funciona como uma tecnologia de gênero. Então, um beijo bem grande, se cuidem. Gina, um beijo, carinho enorme por você, querida. Um beijo, a gente se vê semana que vem. Tchauzinho, gente.